Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso Podclips. E como é uma alegria, uma felicidade todas as vezes que a gente está aqui para gravar, porque é um aprendizado, é uma bagagem, olha, tanto para você quanto para a gente, né? Porque a cada convidado a gente vai trocando ideia, aprendendo com as histórias, e que é justamente isso que a gente propõe aqui no nosso Podclips. Para você que é micro, pequeno, grande, exorbitante empresário, né? Porque ninguém nunca sabe tudo a ponto de não aprender também um pouco com as pessoas, né? E essa troca aqui de ideias, né? Para que você tenha insights, para que você tenha aí, de repente, descortinar o seu mundo, beleza? Então, a gente daqui a pouquinho, nós vamos apresentar o nosso convidado de hoje e, mais uma vez, dizendo que o nosso Podclips, para você aqui da região da Pampulha, do Dona Clara, do Jaraguá e adjacências, né? Você que está aqui pertinho e, de repente, bateu aí aquela vontade, como eu quero também participar, como eu quero contar minha história. Fique à vontade, viu? Para você entrar em contato com a gente e, de repente, ser o próximo convidado ou a convidada aqui, né? Porque, afinal de contas, todo mundo aprende essa troca, não só de informação, mas também de energia, que isso é muito importante, né? A gente precisa, nós estamos sempre em movimento e esse combustível que nos leva mesmo a ir em frente, né? Porque problemas, crises, essas coisas, gente, isso faz parte, né? A gente só não pode parar, ok? Quem está aqui ao meu lado? Cara de sério, né? Sisudo, só que não. Bom Ricardo dia, Pádua. boa tarde e boa noite. Conforme a hora que estiver assistindo o vídeo, né? Se gostou, dê um like, se inscreva, não esqueça de se inscrever e comente também. Faça os comentários aí sobre os nossos entrevistados, sobre a gente também. As críticas construtivas serão muito bem-vindas. Amém. Olha, daqui a pouquinho eu vou falar da Notável Contabilidade, mas estão cobrando da gente, Ricardo, quem conhece e acompanha o podcast, que fala assim, mas vocês são empresários também. E vocês não falam do negócio de vocês, né? É. Então, que tal agora? Que tal? Vamos falar da copiadora Clips e Arte. Essa, sim, mais de 30 anos de mercado. E fala na região da Pampulha, é a mais copiada, porque ela é a número 1. E quais são os tipos de serviço que você oferece? Todos os serviços gráficos, serviços de plotagem, serviços de banner, de um xerox até um grande formato, recorte laser, fachada de ACM, letreiros, quebra-cabeças e o que você quiser mais. Tudo você encontra aqui, ó, copiadora Clips e Arte. E você chega na região aqui do Jaraguá, do Dona Clara, você pergunta, todo mundo sabe, é referência. Ali, ó, tá querendo? Tá precisando de um serviço de primeira linha, primeira qualidade? Copiadora Clips e Arte. Está posicionada na cabeça de todos nós. Então, vou falar de mim agora, vou falar do meu produto. O meu, se você é aquela pessoa que deseja, lida, né, com o público e tem assim, uma certa dificuldade de falar, de se comunicar, de se posicionar, então eu ofereço cursos de oratória, de locução. Você que está gravando muito podcast, você que quer gravar aí seus vídeos para o Instagram, mas aí acha que a sua voz, aquela voz fraquinha, aquela voz assim que, né, você acha que não está encantando e que você gostaria de dar aí uma força e brilhar mais com a sua voz, então é comigo, Rose Xadê. Você pode ir lá no meu Instagram, @RoseXadê, tá? O Xadê é SHADE. Beleza? É isso aí. E vamos lá, agora eu vou falar aqui da Notável Contabilidade. Olha, você que, claro, tem uma empresa e precisa, né, organizar as coisas, você pode deixar nas mãos do Zain, da Notável Contabilidade. Por quê? Você vai se ocupar de outras coisas. Você não precisa ficar ali, contas e não sei o quê, impostos, isso e aquilo. Ou, de repente, você que está querendo já abrir a sua empresa, você tem que deixar com um profissional gabaritado. Então, a Notável Contabilidade, você vai ligar aqui, ó, no 31 98 84 7074. E, ó, tem algo aí muito importante que vai acontecer em breve, né? Que é a reforma tributária.
Então, isso você tem que entender como é que isso vai impactar aí no seu negócio. E o Zain é aquela pessoa que, além de ser professor, ele entende muito, já está há muito tempo no mercado e ele vai te ajudar, ok? Então, toma nota neste telefone, já salva nos seus contatos, porque precisando de contabilidade é com a Notável. Vai lá e fala com Zain. Zain, é isso aí. Muito bem. E aí, vamos começar? Vamos apresentar começar. esta pessoa? Vamos. Ó, Especial. É especial. É empresário, né, na área da saúde. Ele também é escritor. O futuro psicólogo. Já está aí, já quase, já no finalzinho do curso. Apresentador de podcast. Apresentador de podcast, exatamente. E ele é mentor de casais. Então, olha só, você vai ter aqui aqui, a gente fala de venda casada, né? Quer dizer, um convidado, mas que ele vai, assim, adentrar nessas áreas todas aqui que eu te falei. Então, por isso que é importante você largar tudo, parar e prestar atenção. Porque cada detalhe vai fazer a diferença na sua vida. E é literalmente venda casada. Por quê? Porque ele trabalha, ele empreende com os casamentos, Rose. Yes. E o casamento, porque, casamento ali, homem e mulher, enfim, casamento, né? E também empresa, né? Porque aquele casamento entre o empresário e os funcionários, né? Tem que haver essa parceria, a liga tem que acontecer. E não é, às vezes, tão fácil assim a gente lidar com o outro, né? Então, eis que vamos aprender bastante, hein? É isso aí. Então é isso aí, quem que é? Vamos apresentar Silvio Martins. Muito bem, seja bem-vindo. Obrigada por você aceitar aqui o convite de estar aqui, né? Então, a gente fica muito feliz, porque, afinal de contas, você abriu aí um espaço na sua agenda, que eu imagino que seja muito disputada, né? Para estar aqui hoje. Então, nosso muito obrigada. Eu que agradeço, né? Muito boa tarde a todos, bom dia, boa noite a quem estiver assistindo, no horário que estiver assistindo, né? E para mim é um prazer imenso, né? Sempre que eu posso e tenho a oportunidade de falar algo produtivo para quem tiver a oportunidade de ouvir, isso eu faço. Eu procuro fazê-lo com responsabilidade. E eu que fico honrado aí com o convite de vocês. E espero contribuir bastante para esse podcast que vai estar crescendo, vai continuar crescendo. E o que eu puder trazer aí para contribuir, podem contar comigo. Com certeza. Muito bem, obrigada. Vamos começar aqui, a gente começa sempre assim, querendo saber quem é o Silvio, né? De onde veio, como é que foi a infância dele e até ficar adulto, como é que foi? Conta isso para nós. Bom, essa é uma pergunta em que todos falam. Eu costumo fazer essa pergunta lá no meu podcast também, eu procuro iniciar com ela. E é uma das perguntas que a maioria das pessoas tem dificuldade em saber: quem é a si próprio. Hoje eu estou estudante de psicologia, hoje eu sou um cara que, com a maturidade que eu vim construindo ao longo do tempo, eu sou um cara que agradeço todos os dias a oportunidade que Deus me deu ao acordar e decido tirar da cama a minha melhor versão de todos os dias. A melhor versão de mim, não de quem me critica, não de quem está ali ao meu redor. Então, é o que nós precisamos fazer, trazer para a rua a nossa melhor versão, visto com o meu melhor sorriso, e vou em busca dessa tranquilidade, porque o negócio é viver bem, né? Se não for para viver bem, qual sentido seria? E o Silvio é um dos 7 filhos, eu sou o quinto, 7 filhos de um pedreiro, de uma lavradora, que com muita garra nos criou. Aqui de Belo Horizonte mesmo? Não, eu sou do interior. Qual cidadezinha chamada Sem Peixe. Inclusive, perto ali de Ponte Nova. Isso, vocês conheço. O Fabiano, né? O Fabiano, que é lá da região lá, eu tava vendo essa entrevista de você, que por sinal é um cara muito gente fina, o Fabiano, né? Belas histórias. Então, eu vim de Belo Horizonte de Sem Peixe para Belo Horizonte. Eu tinha mais ou menos 17 anos e meio, quase beirando os 18 anos. E aí vim trabalhar na construção civil,
Mas até então lá você não trabalhava não, né? Lá na cidade. Não trabalhava? Você deu um salto aí, você já foi na 18 anos, conta pra nós aí. Eu desde a infância já li. Seu primeiro trabalho, por exemplo, o que foi a primeira coisa que você auxiliava fez? os meus pais, né? Eu trabalhava com meu pai de servente de pedreiro. Enquanto estudava na lavoura também, meu pai tinha um plantio ali na região e nós cultivávamos feijão, milho e afins. E meu pai trabalhava também numa companhia agrícola lá, que era produtora de cana-de-açúcar. E aí era como se fosse lei. As crianças lá, os adolescentes completavam 14 anos, saíam do primário, completavam 14 anos, iriam para trabalhar nessa companhia agrícola. Entretanto, comigo e meu irmão gêmeo, que eu tenho um irmão gêmeo, meu pai fez diferente. O nome dele é Santos, não, né? Fica não. Santos. Poderia ser, mas somos quase uma dupla sertaneja, Silvio e Silvino. Sim. Tinha essa questão, né, antigamente, o povo do interior, né, de onde são meus pais, então, nome parecido. E aí, então, com a gente, meu pai falou, não, esses vão estudar um pouquinho mais, né, agradeço imensamente meu pai por isso, porque ele nos deu esse privilégio de ter mais acesso aos estudos, né? E fomos tendo o estudo enquanto pudemos. E aí depois, crescendo, 17 anos e meio, nós viemos embora para Belo Horizonte e a partir daí começou a luta, né? Aí nós fomos trabalhar numa empresa, numa construção civil. E muitas pessoas lá, né? Eu e meu irmão, nós éramos magérrimos, era pele e osso, como nos chamavam. Então as pessoas até falavam, não, mas vocês vão aguentar trabalhar, carregar lata de concreto. Era magrinho, mas comia muito, né? Aquela carne era banho de porco, né? Que dá sustância. Até brincavam, não, um saco de cimento pesa mais do que vocês, né? Mas talvez a gente precisa trabalhar um pouquinho mais com a cabeça, com a força, né? A gente precisa compensar isso daí, né? E daí foi. E então, trabalhei quase um ano nessa empresa e decidi que eu queria... eu sempre fui grato pelo que eu tenho. Entretanto, eu sempre busquei querer mais, ter mais. E aí eu falei, bom, vamos ver alguma coisa, né? Aí eu havia interrompido meus estudos por um momento para trabalhar nessa empresa. E aí o meu irmão falou, não, eu não vou ficar trabalhando assim, não, eu vou finalizar meus estudos. Que foi o que meu pai nos propôs quando não permitiu com que fôssemos trabalhar naquela empresa. Aí ele começou a estudar e eu olhava todos os dias ele saindo, né, para ir para a escola, eu não. Eu falei, o quê? Eu vou também. Fui lá e dei um jeito de voltar a estudar também. E a vida foi sucedendo, até que ele entrou na área da saúde primeiro do que eu. Ele foi fazer técnico em enfermagem. E não era minha área. Eu não me vejo mexendo com a área da enfermagem. E aí, dando sequência nisso daí, em algum determinado período da minha vida, aos 22 anos, eu decidi que eu queria ganhar o mundo. E sempre tinha aquela ilusão, é São Paulo. Fui eu morar em São Paulo. Isso foi que ano? Isso foi em 2002. E aí que a vida começou a apertar. Eu achava que estava apertada até então, né? Nós, desde a infância, bastante desprovido da condição financeira. Mas mesmo desprovido de condição financeira, o meu pai sempre nos deu caráter. Os meus pais, né? Minha mãe, meu pai sempre nos deu caráter. Que é a acima riqueza, de né? Isso tudo, é riqueza. para mim a maior riqueza. Né? Meu pai sempre me ensinava, vocês têm escolhas, né? E todas as suas escolhas têm consequências. Aí a decisão é de vocês. E é hoje que eu sempre trago isso comigo. Todos nós temos as nossas escolhas. Somos frutos de nossas escolhas. Coerentemente teremos as consequências, coerentemente com as nossas escolhas. E aí fui eu para São Paulo, falei, eu vou tentar a vida lá, né? Vamos ver, todo mundo tinha essa questão, vou para São Paulo, e eu capital financeira, né? Grande centro ali, comercial. E aí, né, até sou muito grato a meus tios, que me receberam na casa deles, a princípio. E eu queria morar, era sozinho. Eu falei, não, eu quero tocar minha vida, eu quero saber qual é esse negócio aí de tocar a vida, como funciona, né? Trazer consigo as responsabilidades. E fui. E aí que aquele negócio apertou. Onde o filho chora, a mãe não vê.
passei por alguns desafios, né? Entretanto, esses desafios foram me construindo. Tive alguns dissabores, né? Passei por alguns medos, mas fui conduzindo a vida. E aí busquei uma profissão, meu irmão na área da saúde, né, como técnico em enfermagem, e eu pensei, bom, eu quero fazer alguma coisa também na área da saúde, tá? Aí descobri técnico em radiologia. Falei, vou entender um pouquinho desse negócio, né? Aí eu fui pesquisar, gostei pra caramba, sabe? E aí fui com aquela ilusão de todo iniciante na área da radiologia, trabalhar 4 horas por dia e ganhar bem. Só medo, engano. E aí depois a gente vai descobrindo essa realidade, né? Que não é bem assim. Isso vocês vão me conduzindo aí porque eu falo muito, tá? Não, isso aí, pode tocando. E aí eu fui, mas antes disso eu trabalhei na área do comércio, né? E aí não tinha vida social, segunda a segunda. É igual rádio, né? Rádio a gente não tem fim de semana, não. E aí fui eu trabalhar na área do comércio como operador de caixa. E aí lá eles tinham a questão dos cargos, né? Iam sendo promovidos. E aí quando eu entrei, no mínimo para ser promovido lá eram 2, 3 anos. Era a média de promoção. Eu falei, esse negócio aqui, ficar operando caixa aqui, tá bem pesado. Mas eu sempre me dediquei muito ao que eu me propunha fazer. Eu sempre busquei excepcionalidade naquilo que eu ia fazer. Tá, você vai continuar, você vai falar e segura. Eu seguro. Excepcionalidade. Peraí, eu preciso falar aqui da notável contabilidade. Sabe que você que não conhece ainda, mas eu sei que você vai ligar, que você vai ter informações, porque é exatamente o que você precisa aí para organizar a sua vida financeira, empresarial, né? Então, a notável contabilidade é uma contabilidade consultiva, ou seja, ela entrega, além de guias de impostos e encargos sociais, tá? Também declarações para o governo. Então, você vai ter informações valiosíssimas para ajudar a sua empresa, né? Tipo planejamento tributário, para você pagar menos impostos, análise aí das suas demonstrações contábeis, uma série de serviços que você vai encontrar na Notável Contabilidade. O telefone é o 9884-7074. Liga lá e fala com o Zain Contabilidade, ok? Então, vamos lá. A excepcionalidade. E aí? Eu sempre, em qualquer coisa que eu me proponho fazer, eu busco fazê-lo com excepcionalidade. Né? Se for para fazer mais ou menos, não é com Silvio. Porque não faço, não gosto. E procuro alguns desafios. E aí, chegando ali naquele comércio, eu comecei a observar muito, né? Sempre fui muito observador. E entendia, bom, qual é o processo que eu preciso fazer para que eu mude esta situação a que eu me encontro. Como eu sempre falo, eu sou muito grato pela situação que eu me encontro. Entretanto, eu quero buscar mais. Desde que seja feito de forma lícita e sem precisar usar ninguém de degrau, eu vou buscar. E eu me proponho a fazer. E faço isso todos os dias porque eu faço isso como escolha. Eu escolho ser melhor do que eu fui ontem, naquilo que eu me proponho a fazer. Com a lição do dia anterior, dos dias anteriores. Então você vai fazendo aquele acúmulo. Sempre a gente tem uma lição nova, no outro dia a gente está melhor do que ontem. Exatamente, né? E a gente, às vezes eu sempre falo que a gente liga muito automático e vai vivendo. Eu costumo não viver muito no automático, não. Eu vou com a cautela e vou ali vendo o que eu posso fazer de melhor. Reduzindo a história, em 11 meses eu fui promovido a supervisor de caixa. Um ambiente onde havia necessidade de ter no mínimo 2 anos de casa. Eu com 11 meses fui promovido. Já se destacou ali. E aí, com isso, né, você traz algumas questões muito peculiares, que são aquelas pessoas que já estavam ali e não conseguiram aquilo que você chegou e conseguiu antes. Aí você começa a ter alguns conflitos, né? Eu ainda jovem, 22 anos e pouquinho, quase 23, eu não sabia lidar com todas essas questões envolvidas aí, com críticas, com perseguições de colegas ali que não suportaram aquela situação de eu chegar depois e ser promovido primeiro. Mas
eu fui promovido por mérito. Não foi porque eu fazia questões fora de trabalho. Não era porque era um rostinho bonito. Não era, tipo não era puxava saco nem nada disso. Era o Não seu tinha trabalho essas mesmo. questões, não. Eu fazia o meu trabalho como eu me propunha todos os dias fazer o melhor de mim. Tinha elogios de atendimento, sempre fui bom para conversar com pessoas, sabe? E sempre falei muito também, as pessoas gostavam de conversar, eu conversava e fazia todos os critérios que eram designados pela corporação. E eu os cumpria. E aí fui beneficiado com isso, com a questão. Na realidade, tive o mérito de ser promovido. E aí essas questões aí que trouxeram essa minha promoção foram me lapidando também, né? Isso causou desconforto ao redor, né? Causou um grande desconforto. Algumas pessoas falavam que eu não merecia, outras pessoas falavam que é porque eu era amigo de chefe, né? Eu falei assim, ok, me apresenta esse chefe aí que eu quero saber. A inveja é uma... É mais ou menos por aí. Às vezes a né? pessoa não tem atitude, porque comigo aconteceu assim, rapidinho. Surgiu um cargo na empresa que eu trabalhava, tinha 16 funcionários, e todos os 16 funcionários ficavam esperando ser convidado para assumir a gerência da empresa. Eu trabalhava numa outra empresa do grupo. Sim. Não trabalhava nessa empresa. Aí o que eu fiz? Fui lá e pedi um chefe, deixa eu tomar conta dessa empresa aí. Você não consegue? Não, vamos fechar essa empresa aí. Então, então faz o seguinte, você tem que conversar com o dono. Eu nunca tinha nem visto o dono, via passando no corredor assim, dono da Rádio Del Rey. Aí ele pegou assim, você quer que eu vou lá com você? Eu quero, vamos lá então. Então vamos. Quando ele chegou lá, ele abriu a porta assim, entra aí. Aí eu entrei e falei assim, quer falar com você aí? Jogou aos leões, né? Todos aqueles ficaram revoltados comigo. Ué. Apelido, zoeira, não sei o que. Eu toquei meu barco e fui em frente. Mas depois eu trouxe todos eles pro meu lado. Claro. É isso aqui. Aí que é o detalhe. Então, sabedoria e condução, né? Seu pulo, né? Isso. Sabedoria e condução. Algo que eu não tive pela minha imaturidade. Porque nesses atritos, eu os comprei, né? Eu os trouxe para mim e eu era muito diferente. Por quê? Queriam me cobrar porque eu era mais novo de casa do que eles e eles não aceitavam que eu cobrasse. E eu, a contrapartida, se eu fazia conforme a empresa determinava que tinha que ser feito, eu cobrava para que eles também o fizessem. E isso gerava um atrito onde eu não soube lidar com isso. Me trouxe alguns dissabores. Por muitas vezes eu fui excluído de alguns grupos e faziam questão disso, né? Faziam as festinhas dos amiguinhos lá e depois vinham comentar próximo a mim que, nós fizemos isso, foi muito divertido. Pessoas que têm amigos fazem festinha, outras não. Aquilo me doía, né? Porque, claro que me doía. E eu falei, tá bom, né? Me doía, mas tipo assim, eu usava aquilo. Peraí, o que eu posso tirar de proveitoso nisso? Me dói, mas tá bom, né? O que eu tenho que trabalhar? Eu fui me lapidando na maneira de lidar com as pessoas. Só que essa questão de trabalhar de domingo a domingo, sem folga, eu falei, gente, eu não quero isso pra minha vida, não. Vou começar a estudar, não vai dar. E aí fui procurar emprego como eles falavam lá, peão. De peão, trabalhar de segunda a sexta e folgar sábado e domingo. Eu falei, pra mim não tem problema não. Aí eu encontrei um emprego, né, como vizinho lá, encontrei um emprego de preparador de tintas, numa fábrica onde fazia tintas. E era uma fábrica pequena e tudo era manual. Quando eu cheguei lá nessa empresa, o pessoal falou assim, você não vai aguentar isso não. E eu tinha 1 metro. Desse jeito. Eu tinha 1,81 m e 54 quilos. Nossa! Tava magérrimo. Tipo vara de virar tripa, né? Quem é Gisele Bündchen, velho? Que isso, né? Mas tudo bem. E aí eu falei, não, mas eu preciso trabalhar mais com a cabeça do que com a força. Eu sempre tive isso comigo, eu não tinha força, eu tinha que trabalhar com a cabeça. E aí fui. E novamente eu entrei como auxiliar de preparador. E os caras preparadores, eles só liam as fórmulas, eles iam mandando os auxiliares, né? Auxiliar que pegava peso. Falei, gente, eu não vou ficar nesse negócio de sendo auxiliar por muito tempo. Não, vou ver o que eu faço aqui, né? E aí eu me doei ao máximo, trabalhava. No primeiro dia
de trabalho, eu fui embora para casa, eu quase não consegui ir embora para casa. Acostumado com a caneta, eu fui pegar serviço braçal novamente, e aí eu cheguei em casa com uma dor no corpo, eu não conseguia me movimentar. E aí tinha uma farmácia próxima, eu fui me arrastando até a farmácia, comprei Dorflex, voltei para casa, tomei e dormi. Dormi nada, apaguei, né? E aí no outro dia, tomei um Dorflex antes de trabalhar novamente. Aí, serviço pesado. E eu fui estudando aquilo ali, falei, gente, eu não vou aguentar isso por muito tempo mesmo, não. Mas vamos ver. E aí tinha as fórmulas que os produtores lá, os preparadores, eles seguiam, e eu fui tentar entender essas fórmulas, fui tentando entender, pesquisando, perguntando, ia nos químicos, perguntava, ia nos preparadores, perguntava, e ela era ali, foi passando. Antes de completar 3 meses, eu já era preparador, porque viram um potencial que a maioria da galera que estava ali trabalhando não tinham estudos. Tinha estudo primário e tinha uma certa dificuldade com as fórmulas, né? Aqueles que eram ajudantes. Eu gostava de estudar, e aí eu comecei a estudar química, pegava livro, pesquisava. Naquela época não tinha muito acesso à internet, assim, como nós temos hoje. Então eu pedia os químicos lá, pedia os livros, material, eu ia ler, eu quero entender um pouquinho desse negócio, né? E aí vira essa questão, e aí eu comecei a fazer radiologia também, eu estudando radiologia e trabalhando nessa empresa. E daí foi seguindo minha vida. 1 ano e meio eu trabalhei nessa empresa. E aí que me deu uma sustentabilidade boa, que aumentou um pouquinho o meu orçamento, fiz... Mas também você se destacou, né? Que você não ficou no lugar que você entrou, né? Não, eu agradeci por ter entrado lá, mas se eu queria mais, né? Eu sempre carrego comigo, eu quero mais, sou grato pelo que tenho, mas eu quero mais. E assim eu fui buscando. E aí fui fazer radiologia. E aí mais conflito. Tem gente que fala que, cara, você não sabe chegar assim, só chegar. Não, eu cheguei mesmo. Porque no próprio a radiologia hoje é mais difícil ainda. Mas quando eu entrei já era muito difícil. Porque era muito concorrido. Quando eu entrei já era muito concorrido. E 90% de quem fazia o curso não trabalha na área. De quem faz o curso hoje, 90% mais ou menos não trabalha na área. E eu fui descobrir isso fazendo já o curso, né? Eu não sabia dessas questões. Eu acho que foi até bom, né? Porque eu soube disso depois que eu já estava fazendo. E uma vez que eu falei, não, desisto, não, vou pra lá, vamos ver, né? E aí eu falei, bom, o meu período é aqui, no instituto. É aqui que eu tenho que fazer meu nome. E o que eu tenho que fazer para isso? Estudar, né? Eu tô aqui para isso, eu ralo durante o dia todo. Eu venho para aqui agora, eu vou fazer o quê? Estudar. E aí estudei muito. Tinha um professor referência. E aí, a aula dele, era a matéria mais condizente com a profissão, ela era a mais essencial da profissão. Eu falei, não, bacana, as outras são boas também. Me dedicava às outras, mas me dedicava muito mais a esta ainda, porque eu falei, é nessa daqui que é a coluna vertebral aqui da profissão, eu tenho que aprender isso, porque é isso que eu vou ter que praticar. E ali, ó, aí eu começava a tirar 9,5, 10 nas provas, só 9,5, 10, 9,5, 10. E como sempre, desperta algumas curiosidades em algumas pessoas, né? Que começam a criticar, aí falavam que eu era puxa-saco do professor. E eu tava ligando para isso não, falei assim, eu não quero nem saber, eu quero aprender. Quando íamos para a mesa de exame, que era aula prática, eu estava ali com o umbigo colado na mesa de exame, que eu queria aprender, eu queria ver que negócio era muito... Eu desenvolvia mesmo, chamava para apresentar alguma questão lá na frente, e eu lá. Você levava o produto que você comprava, né? Tinha um professor que falava assim, ó, a aula é o único produto que o cara compra e não quer levar. Tem gente que não faz isso, mas nós vamos chegar lá ainda, que esse negócio acompanha pra vida, tá? Porque agora no período de faculdade, eu vou te falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E aí eu estudava, aí eram 3 períodos. No segundo período, final do segundo período, esse professor chegou pra mim e falou assim, olha, você é o perfil que o laboratório onde eu trabalho quer e precisa. Se você continuar desta forma, quando você finalizar o seu curso, eu vou te levar para lá.
Já tinha emprego, então. Eu falei, bacana demais, velho. E eu mineirinho, né? Eu falei assim, não, bacana demais, velho. E aí que eu me dediquei mais ainda. E aí era só fechando nota, só fechando prova. Prova prática, então, não. E aí, finalizou o curso. Demorou um pouquinho de tempo ainda para abrir as vagas lá na empresa, para eu ir. Mas ele me levou para a empresa, ele cumpriu o que ele falou, ele me levou para a empresa. Mas não é porque eu era puxa-saco. Porque uma coisa era me levar lá, outra coisa era eu permanecer lá. Você era competente para ele. Né? Era sobre isso. Eu ia chamar o lado que fica lá no fundão. Não, eu falei, eu tô aqui, né? Porque como eu falo, eu vendo meu peixe. Mas vendo honestamente, aquilo que eu me proponho a fazer, eu o faço. O que eu me comprometo a fazer, eu o faço. Não falo só para você comprar o peixe aí e depois, não é isso, não dou conta, não. Posso encontrar alguns desafios, mas eu vou para cima. Claro. E aí você foi para esse laboratório, conseguiu a vaga e aprendeu, então, você já tinha teoria, foi, então, colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa, aí fui para a prática. E aí, mais desafios. Porque ele me conduziu até uma certa situação, até um dado momento que foi me colocar lá no laboratório e entrar como estagiário. Eu entrei como estagiário, porque eu estava aguardando sair uma vaga. E para o setor que eu fui indicado por ele, era um setor de parte final, que coletava os exames, que era a transição da analógico para o digital, coletava esses exames, fazia a preparação para impressão dessas imagens. E aí, o coordenador desse setor, ele não tinha muita afinidade com esse meu professor que estava me indicando. E aí, já posso imaginar, Aí eu paguei um pouquinho por isso. Porque o que ele pôde bloquear a minha contratação, ele bloqueou. E eu passei por uma situação muito difícil, foi porque quando eu fui indicado lá, eu falei, opa, você pediu demissão, né? Pedi demissão da empresa que eu estava. Porque eu ia focar, eu ia me dedicar 100% ali, porque eu teria 5 meses aí de seguro-desemprego. Eu falei, eu nem vou receber todo o seguro-desemprego. Meu acerto de seguro-desemprego, vou eu lá. E fui. Gente, esse cara barrou. E o tempo foi passando e nada, e comprometendo a minha condição financeira, né? E aí, quando eu estava, até tem um episódio muito bacana na minha vida, porque quando você é honesto, você pode encontrar os desafios, mas você traz pessoas que vão te ajudar. E foi numa dessas... Os iguais se atraem? Os iguais se atraem. E foi numa dessas que eu encontrei uma pessoa super honrada, que eu carrego comigo, que é uma coisa que eu mais tenho na minha vida, gratidão. Eu sou grato a todos aqueles que me auxiliaram de alguma forma, seja ela de qual for. E aí eu, no último mês de seguro-desemprego, eu estava para decidir se eu gastava a última parcela para vir embora para Belo Horizonte, com a mão na frente e outra atrás, como diziam, ou se eu usaria R$1.050 para pagar todas as minhas contas e pagar o aluguel para eu tentar mais um mês. E depois teria que pedir ajuda para vir embora. Nisso, chegou ao ouvido, eu estava chorando lá um dia por esse desespero, e chegou ao ouvido de um cara que eu admiro demais, Dr. Daniel Salles. Esse cara chegou para mim e falou, ele ficou sabendo de todo o contexto e falou, cara, isso aqui é seu por direito, mas a partir de hoje você não faz mais um exame de graça para esta empresa. Só que você não vai sair daqui também não, porque eles estão querendo que você saia, que você vá embora, que você dê motivo para que eles não te contratem. Você continuará vindo, entretanto, você não vai fazer nem mais um exame. E agora é o seguinte, não se preocupe com grana. Eu vou te manter aqui enquanto for necessário, mas a vaga é sua por direito e ela você terá. Nesse tom. E ainda me pediu desculpa por perguntar da minha condição financeira. Ele era o dono da empresa? Não. Ele era um funcionário da empresa também. Ele é um médico funcionário da empresa. Mas tinha autonomia lá dentro? Tinha autonomia. Tinha uma certa autonomia. E aí, até certo ponto também, porque a gerência é que contratava tudo, então tinha que passar para a gerência esse cara que era o coordenador.
Só que, mesmo assim, eu como muito empenhado, eu empenhava. Aí eles falaram, bom, não vai... Vieram conversar comigo para me afastar. Eu falei, olha, eu não tenho condições psicológicas de me afastar. Então deixa eu manter aqui, né? Conversei, eu estou me dedicando. E aí viram que não tinha muito por onde correr, não. Que a diferença entre esse coordenador e o cara que tinha me indicado, o meu desempenho era maior do que essa diferença entre eles, sabe? Esse orgulho desse cara. Aí eu falei, tá bom, vamos contratar esse cara, né? Mas teve um fator muito importante aí, que foi o aspecto religioso. Eu creio muito em Deus. Sou guiado todos os dias por Deus, tenho meu credo religioso. Botei meu joelho no chão, fui para a igreja, orei bastante. No dia seguinte, o RH estava me ligando. Uau! No dia seguinte, o RH estava me ligando para eu fazer essa contratação. A oração do justo tem muito em seus efeitos, né? Tem. Tem que contar essa história pra gente daqui a pouco. Eu tô viajando aqui porque eu adoro, sabe? Essa manifestação de poder de Deus, aquele que busca, sabe? Então busque, que você vai encontrar. Sim. Então vamos lá, vou falar aqui da Notável Contabilidade. É a empresa que vai te ajudar olha só, para você ter uma ideia, vai te ajudar a calcular o seu preço de venda. Porque às vezes a pessoa, ela tem uma ideia, Ricardo, ela quer desenvolver, ela tem algo no coração dela, mas essa parte financeira ela não domina. Precificar, né? Precificar, não sabe dar o preço, né? Às vezes ela não sabe dar o preço nem do serviço dela, né? Do favor, de um trabalho dela, pessoal ali, ela não sabe. Então, quem dirá colocar preço no produto. Então, a Notável Contabilidade vai te ajudar, tá? Então, e ainda mais se falando no futuro próximo que vem aí a reforma tributária. Então, que impacto isso vai trazer? Então, isso é muito importante você colocar a sua empresa, as suas contas nas mãos de quem conhece e sabe muito bem e é responsável, né? Então, Notável Contabilidade, 98847074. Quando eu falo de Notável Contabilidade, eu estou falando de Zain. Quando você ligar lá, fala, olha que nome diferente. Zain, você não vai esquecer. Notável Contabilidade. É isso aí. Se a gente indica é porque a gente pode confiar, né, Rose? Isso aí. Esse aqui é o rei dos slogans e tudo mais. Então, aí eu gosto muito dessa coisa porque, Silvio, diante das dificuldades, né, as pessoas, parece que elas só procuram a força do próprio braço, né? Então, diante de um fato difícil que a gente tem que superar, a gente tem que dar um jeito, cara. Você tá vendo ali que a coisa está chegando no fim do túnel. Mas e aí? Então, assim, clame a Deus, busque por Ele, porque Ele tá ali esperando você pedir ajuda. E Ele é o... É Lucas 8, né? Bata a porta no celular. Mateus ou Lucas, eu acho que sim. Batei e pedi-se-vos-á. E a porta se abrirá. Isso. Exatamente. Eu sou um cara temente a Deus, tenho meu credo religioso. Acredito que há uma força maior que nos guia e nela eu creio. E foi crendo nisto que eu falei, bom, Senhor, sozinho já não dou conta, eu preciso de Ti. E aí coloquei o joelho no chão, orei, foi um dia de oração na igreja que eu fui, foi a primeira vez que eu fui nesta igreja, eu estava desviado da igreja, né? E aí eu falei, não, tem que ir, sozinho não dou conta não. Fui lá, conheci uma pessoa que estava sentada no banco de trás. Eu sentei sozinho assim, eu falei, gente, eu tô sozinho nesse banco aqui. E Deus vai falando com a gente o tempo inteiro, né? Olhei para trás, esse cara tava lá, eu falei assim, o senhor não importa se eu sentar do seu lado? Porque é a primeira vez que eu venho à igreja, tô sentado sozinho aqui, tô meio perdido. Ele falou, vem cá. Ele pegou a Bíblia, como diz, ele deu uma surra de Bíblia. Que falou da Bíblia pra cá, pra lá, e eu conversando com ele, né? Eu conversando com ele, e tudo que eu falava, a história que eu havia vivido, ele me mostrava na Bíblia. Falei, gente do céu. E ele, além de me mostrar o que eu passei, ele me mostrava o caminho para isso daqui. Olha, ele tá te mandando para isso. Eu falei, gente, né? Falei, beleza. Meti meu joelho no chão, orei, pedi a Deus, entreguei de fato a minha situação ao Senhor. E aí, no dia seguinte, gente, aí eu fui trabalhar. Fui pro estágio, né? Era um estágio não remunerado. E fui.
Quando eu estou voltando, triste, cabisbaixo desse estágio, né? Cabeça encostada lá no ônibus, o telefone toca. Aí era a moça do RH me solicitando para uma entrevista para regularizar a situação. Que até então eles não sabiam que eu estava lá. Que a central a matriz era em outro lugar, né? Eles não sabiam da minha existência. Falou, você tem uma caneta para anotar o endereço? Não tinha nada. Falei, não tem não, mas pode falar, só falar que eu sei onde é, eu sei onde... Tá um endereço. Era o endereço que você já ia todos os dias. Não era um outro na matriz. Na matriz. Mas eu falei assim, eu não faço a mínima ideia onde fica, mas eu ia perguntar para quem? Eu não tinha caneta para anotar, eu ia falar que ela me liga depois? Nada. Não, tem sim, pode falar, fala aí que eu vou gravar. Ela me falou, aí eu sabia, já tinha ouvido falar no nome, eu já mandei mensagem ao meu professor, falei, olha, é matriz, onde é tal? Que na época era SMS, pacote de SMS ainda. Tinha algumas mensagens por dia e a gente racionava isso. Né? E mandei mensagem para ele me mandou o endereço. No outro dia fui eu lá. E aí fui contratado. Aí começou a minha carreira na área de radiologia. E aí, de lá, você ficou um período ainda para depois você vir para Belo Horizonte, porque a gente já tem muito assunto, muita pergunta, e daqui a pouquinho o tempo para. Então a gente já tem que dar um salto aí. Lá no trabalho dele. Isso. Então aí você saiu de lá, de São Paulo, e abriu sua empresa aqui em Belo Horizonte. Outra história. Senta que é muito causos. Aí, muito tempo lá, me estabeleci, né? Fiquei alguns anos lá, me estabeleci. E falei, bom, agora é hora de voltar para casa. A falta da família já me fazia muito, né? E voltei para Belo Horizonte bom, e como sempre, a radiologia é muito difícil e aqui não era diferente. E eu voltava para cá sem conhecer ninguém da área de radiologia. Entretanto, eu coloquei na minha cabeça, se houver uma única vaga de técnico em radiologia em Belo Horizonte, eu estarei disputando por ela. Não importa onde ela esteja. E nisso eu vim. Fiz uma reciclagem de um curso de vigilante que eu havia feito lá em São Paulo. Eu falei, de vigilante é um pouco mais fácil de arrumar, que a demanda de vagas é maior. Eu já havia feito a pesquisa, falei, faço. E fiz essa reciclagem e fui trabalhar de vigilante. Mas correndo atrás, né? Eu não estava feliz com aquilo, porque eu queria trabalhar na área da radiologia. Fui fazendo algumas pesquisas, falei, eu vou ligar nos institutos que oferecem o curso, porque de repente eles têm campo de estágio. Eu me proponho a trabalhar de estagiário, para eu conhecer o pessoal, eu me dedico, me mostro como é o meu trabalho e a partir daí talvez surja alguma fazer um network, ele começar fazer um network, né? E se precisar ralar de graça, tá eu lá de novo. Nunca tive receio disso. E pesquisando, aí eu liguei nessa escola, né? Aí eles falavam, olha, eu tenho uma extensão de curso de ressonância magnética aqui e tal. Eu falei, mas eu não posso me comprometer minha condição financeira agora fazendo um curso. Falou, vou te passar o número de 3 pessoas, então entre em contato, talvez você tenha alguma coisa. E numa dessas pessoas foi o contato de do meu sócio administrador. E para mim era raio-x, né? Eu não tinha ainda experiência como ressonância magnética e eu cheguei, me apresentei, liguei para ele, pedi uma oportunidade de conversar com ele. Falei, bom, chegar lá, eu vendo meu peixe, vou trocar ideia com ele. E conversei. E ele, assim, ele é muito criterioso. Ele é um cara, eu falo que ele é diferenciado. Ele enxerga 10 anos na frente enquanto você está raciocinando sobre o que você vai enxergar, né? Só que eu passei para ele verdade. Eu cheguei, conversei com ele aquilo que de fato era a minha realidade. E o que eu me propunha a fazer. Eu não menti em hipótese alguma, eu menti ou omiti alguma coisa. E falei para ele. Ele, muito criterioso, falou, vou guardar o seu currículo aqui, eu não tenho nada ainda, mas se pintar alguma oportunidade eu te ligo. Bacana. E fui correndo atrás. E aí, um dia eu fazendo estágio em outro lugar de raio-x, porque eu pedi, né, fui na área hospitalar, falei, bom, na área hospitalar deve ter alguma coisa. Cheguei numa clínica lá e conversei com o administrador lá, ele falou, eu vou ver. Eu falei, não, até estágio se você tiver aí, para não perder a mão. Ele falou, mas você é formado já experiente na área, trabalhar de estagiário? Vim para estagiário. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu quero trabalhar, né? Eu quero não perder a habilidade, né? Eu falei, então vai em tal lugar segunda-feira, procura tal pessoa, que eu tenho uma vaga de estágio lá. Não estou te prometendo uma vaga, mas pelo menos você não perder a mão. Fui lá e comecei como estagiário.
2 semanas depois eu estava empregado numa outra empresa que ele me indicou para essa outra empresa, como técnico de radiologia. O negócio é se aparecer, o negócio é você estar em entrar no movimento. meio, né? Tem que ir pro meio. Né? Se ficar longe lá, você não vai, você tem que entrar ali, As arranjar um suas jeito, uma conquistas porta e entrar. não virão na tua mão. Eu falo que todo resultado, ele consiste em esforço e consequência. E a consequência é coerentemente com o seu esforço. É a semente. Se É a plantou semente. ela vai brotar. Se Vai não plantar, mas vai colher, né? Agora, Claro. depende do que você planta também, né? Depende do que planta. Vai plantar, vai colher. Uhum. É aí por isso que temos que ter ciência daquilo que estamos do que planta, plantando, né? Se eu vou lá e planto mentira, eu não estaria estabelecido nessa empresa que eu sou sócio até hoje, há 11 anos. Então, há 11 anos eu sou sócio dessa empresa. E aí, eu trabalhando nessa outra empresa que esse rapaz me indicou, onde eu estava trabalhando de estagiário, esse que é meu sócio administrador hoje me ligou e falou, olha, apareceu uma oportunidade aqui para fazer treinamento. Você tem interesse? Porque não estou te oferecendo uma oportunidade de emprego para fazer treinamento e ter conhecimento de ressonância. Você topa? Claro que eu topo. Eu fazia raio-x, me deu uma oportunidade de aprender ressonância, onde alguém há uns dias atrás estava me cobrando para fazer um curso de extensão de ressonância, eu ia aprender de graça, falei, não, estou indo aí. Arquitetamos o horário, fui me dedicando, e lá estou, há 11 anos. 11 anos. Como é que chama a empresa? STRMA. Fica onde? Presta serviço em um hospital de grande porte aqui em Belo Horizonte. Entendi. Eu prefiro não citar o nome ok. por questões de éticas, questões do Não, hospital. você que né? sabe, né, bem, assim, o que está envolvido, né? Porque, geralmente aqui, assim, a gente abre o espaço, né, tal, mas a gente entende. Nós somos uma empresa de prestação de serviço de radiologia, de ressonância magnética. Então, quem quiser, até tiver algum serviço, quiser terceirizar o serviço de imagem, aí pode entrar em contato com a gente. Aí depois pode me chamar aí que eu passo o contato, né? Mas o hospital é melhor não ter esse envolvimento. Não, claro. Agora, Silvio, vamos dar então agora um outro salto, que é onde, assim, tá aqui, eu tô cheia de perguntas para fazer, querendo entender. Você hoje é mentor de casais, né? Você dá mentorias de casais. Como é que isso surgiu? Porque da ressonância para casais, como é que isso entrou na sua vida? Quando que você se interessou? Em que momento? E o porquê você se interessou pela mentoria de casais? Outra história entrou na minha vida em forma de catástrofe. Eu vivi um relacionamento disfuncional por 6 anos. Desse relacionamento disfuncional, eu desenvolvi dependência emocional, síndrome do pânico, depressão e quando finalizei, eu desenvolvi o transtorno do estresse pós-traumático. Uau! Então foi esse compilado de transtornos, né, e de comprometimento cognitivo, e a partir daí eu fui para o abismo da minha condição emocional. Eu havia terminado esse relacionamento, no qual vivi durante 6 anos, e então... Chegaram a casar? Não, morei juntos. Morou junto. Nós moramos juntos. Tiveram filhos? Não. A pessoa tinha um filho, no qual eu tratava como meu filho, e eu tinha um filho já de 13 anos na época, 12, 13 anos, que foi um dos motivos para eu sair desse relacionamento, é que essa pessoa não aceitava o meu filho. A minha convivência, que foi um dos motivos de eu voltar de São Paulo para Belo Horizonte. O dela, não aceitava o seu. Isso, eu tive que voltar, eu voltei para Belo Horizonte, um dos principais motivos foi querer conviver próximo do meu filho. E aí então essa pessoa não aceitava. E foi a partir daí que eu decidi sair desse relacionamento, que inclusive essa decisão de sair do relacionamento e encarar esse prognóstico catastrófico, isso me gerou um outro livro que eu estou escrevendo e daqui a pouco daí que você entrou então como escritor. Na realidade não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Daí que eu entrei, que aí eu tive contato com a psicologia, porque eu sozinho não dei conta, né? E aí fui encaminhado, e no primeiro impacto fui encaminhado pela advogada, uma advogada que eu já estava arquitetando para fazer a dissolução da união estável.
Porque eu mesmo, descobrindo uma série de fatores envolvendo no relacionamento anterior, eu ainda mantive a minha condição de homem, sabe? De manter aquilo que eu já havia me comprometido a fazer. Então, para fazê-lo, eu queria fazer de forma correta, perante lei, tudo que a pessoa tivesse de direito dela, tudo que era dela. Que inclusive depois eu descobri que não tinha direito era nada, né? Por algumas questões já vinda da pessoa, mas quando a pessoa tá muito assim, baratinada, não sabe nem o que é direito, o que é dever. Tá? Então, mas eu como homem, eu falo, não, eu só quero ter paz. E aí, a advogada, Tá livre do problema, né? a advogada falou, olha, você precisa de um acompanhamento psicológico, inclusive tem uma na sala ao lado, posso te indicar. Eu não tinha, nem havia tido contato com psicologia ainda, aí eu comecei a fazer um tratamento, um acompanhamento psicológico, não estava surtindo muito efeito, porque a abordagem era de uma forma na qual eu não era compatível com aquilo que eu precisava. E aí me indicaram uma outra, que hoje é minha amiga, né, eu considero minha amiga, que inclusive eu a entrevistei no meu podcast lá recentemente, e aí que eu comecei a ter esse contato, aí eu vi fazer sentido a psicologia. Porque eu estava a ponto de morar na rua. Eu entendia... Uau, foi catastrófico mesmo, hein? Foi porque eu só não tentei o autoextermínio porque eu tinha um grande medo da morte. Mas a dor era tão grande que a única coisa que eu acreditava era me tornar... livre daquilo, né? Para eu ficar livre daquela dor, a única coisa que eu acreditava era ser um inútil, um vulnerável, alguém que ninguém sequer tomasse conta. Então, eu só via saída de ir morar na rua. Eu já estava preparado para ir morar na rua. Nisso eu já havia conhecido uma outra pessoa. Eu te falo que Deus vai encaminhando as coisas. 6 dias depois mais ou menos 6 dias depois de ter finalizado esse relacionamento, eu encontrei a minha atual esposa, mãe dos meus filhos hoje, que para mim foi a melhor escolha da minha vida, foi essa pessoa, a Mari, minha linda esposa Mari, mãe dos meus filhos. Eu chego a ficar emocionado quando eu falo dela, porque ela é de uma grande importância na minha vida, que vocês não fazem ideia. E a partir daí ela já vinha me orientando, e nós não éramos um relacionamento, nós nos conhecíamos, ia um suportando o outro, porque ela vinha de um relacionamento disfuncional também. Nós nos encontramos. E pasmem, nós nos encontramos num lugar onde as pessoas chutam o balde e falam. Eu chutei o balde e falei sim. Eu entrei num site de relacionamento. E ela havia feito do mesmo jeito do outro lado. E nós nos encontramos. Nós nos encontramos porque quando eu entrei ela estava saindo. Mas nós trocamos celular. Eu demorei um tiquinho ainda para sair. Tiquinho, né? Tiquinho de mineiro. Eu demorei um tiquinho de mineiro para sair e permaneci lá. Mas sempre, o período que eu permaneci lá, eu fui honesto com ela. Eu ainda estou porque eu não quero um relacionamento e tal. Todas essas questões envolvendo. Mas aí daí a gente foi construindo isso. E ela que me orientava, né? Acompanhamento psicológico, me conduzia. Ela junto com a minha psicóloga foram me conduzindo. E aí o que eu fui dissuadido da pretensão de morar na rua foi que na época eu não conseguia pegar ônibus para ir para o trabalho, eu não conseguia dirigir, porque a qualquer momento eu tinha certeza que as pessoas viriam me matar. Eu tinha a certeza, síndrome do pânico. Qualquer uma pessoa que estava vindo em minha direção ia me matar. Dentro do ônibus, o dia que eu conseguia pegar ônibus, eu ficava assim com a mão, ó, tampando a mão, para quem está na rua não me ver. Para eu não fixar, olhar. É uma situação que... E para eu me ver livre disso, eu queria morar na rua, porque na rua ninguém ia se preocupar comigo. Até que um dia... Deus vai guiando as coisas, eu entro num Uber para ir trabalhar e o cara estava ligado na Itatiaia. Antes de eu pedir, que eu não gostava de ver notícias catastróficas, e aí eu pedi para ele tirar. Antes dele tirar, começou a dar uma notícia de 2 moradores em condição de rua que haviam sido assassinados a facada. E eu pensei... Será que é lá? Não. Na rua Posso não fazer dá. isso comigo não, né? Na rua também não dá. E agora? Aí eu me vi num outro problema. Eu falei, e agora? E aí que fui
trabalhando aquilo, e a minha esposa foi me conduzindo. Aí, mais uma vez, eu estava um período afastado da igreja, mais uma vez. Vai eu para onde? Para a igreja, porque ela me levou para a igreja. Uhum. E aí a coisa foi encaixando, essa psicóloga fazendo um trabalho excepcional. E aí, a partir daí, eu falei, gente, que coisa maravilhosa que essa psicóloga fez comigo, né? Uhum. Não descobrindo que era eu, o cara que estava por trás daquilo tudo, né? Uhum. Depois eu explico por que era eu e não só a psicóloga. Calma aí que a gente vai voltar neste assunto. Deixa eu falar aqui mais uma vez da Notável Contabilidade, que é uma contabilidade consultiva, né? Ou seja, ela entrega muito além daquilo que você busca, daquilo que você procura. Então, olha, tratando aí de guias, de impostos, encargos sociais, declaração aí para governo, todas essas informações você obtém na Notável Contabilidade. Então, por exemplo, planejamento tributário, que mais? Para você pagar menos impostos, análise de demonstração contábil, você fica sabendo de tudo, o que a empresa precisa, né? Então, calcular também preço aí de venda, tudo isso você consegue lá ligando no 988-847074, Notável Contabilidade. E fala com o Zain. Então, voltando, aí essa história toda, tal, aí você já ligou algo, né? Tipo, morar na rua não vai dar. E aí esse trabalho da psicóloga, juntamente com a sua esposa, aquilo foi clareando as suas ideias. Então, isso é para dizer também, você que, né? O problema é bem parecido com o que você já viveu, o que você está vivendo no momento, que para tudo tem jeito. Então, de repente, você acha que é o fim do mundo, principalmente em se tratando de rompimento de relacionamento amoroso, né? Isso é uma coisa que vem com uma paulada mesmo na cabeça da gente. Eu entendo o que você está passando, porque eu também estou numa... Quer dizer, eu acredito que eu esteja no final do deserto. Eu acho que eu já estou saindo do deserto, entendeu? Eu já estou bem melhor do que um tempo atrás. Mas o quanto é difícil. E isso abala todas as outras áreas da nossa vida. Né? Então, é importante um profissional para te acompanhar, rede de apoios, amigos, você falar, não se isole, fale mesmo, entendeu? Chama um, chama outro, nem tem que contar o mesmo assunto várias vezes, mas não fica achando que você vai resolver isso sozinho. Há quem diga que esse casal, ó, que muitas vezes eu vim chorar aqui nesse ombro, e o da Bia que tá ali. Mas, então, Silvio, aí aquilo... com a ajuda dessas pessoas aí, você já foi sentindo uma melhora, a coisa foi se descortinando, você conseguiu ver que existe vida pós-relacionamento frustrado, né? Exatamente. É até importante a sua fala, que uma das grandes questões que me fizeram encarar esse desafio de sair desse relacionamento abusivo, de deixar esses traumas, foi ouvir uma pessoa que havia passado por uma situação similar à minha e que naquele momento falava como se nunca tivesse passado por aquele relacionamento. Então eu entendi, se ela passou, eu também conseguirei passar. E a partir daí, isso me deu um up. Falei, opa, eu quero alcançar esse estado emocional onde eu vivia alegre, e é possível. Então, a força, ela está dentro de nós. O que um profissional da psicologia faz? O que o psicólogo, a psicóloga faz? Eles nos conduzem de maneira consciente, com que nós enxergamos as habilidades que existem em nós mesmos. Quem está dentro do furacão não vê o que está acontecendo. Não vê aquele tumulto, mas o profissional, ele enxerga a situação com a sua técnica comprovada cientificamente, né? Conduz para que o indivíduo consiga enxergar a saída produtiva a partir daquele evento, a partir daquele dano. E é isso que foi acontecendo. A Eliane, a minha psicóloga, ela foi me conduzindo e é interessante que hoje eu entendo os confrontamentos que ela fazia, sabe? Os questionamentos
uma simples pergunta me fazia a entender e observar de um outro aspecto que eu não havia percebido, porque estava muito tomado emocionalmente por todo o comprometimento psicológico. E é nisso que o profissional da psicologia ele vai trabalhando, né? Ele vai conduzindo, ouvindo e conduzindo, fazendo com que o indivíduo ele se ouça, né? E a partir daí ir desenvolvendo a habilidade. Porque um psicólogo ele não vai chegar lá e te trazer a solução. Ele vai te auxiliar. Até mesmo se o psicólogo estiver te acompanhando e ver que você está indo para o fundo do poço e você precisa estar lá, ele vai deixar você estar lá. Até mesmo porque para você ir ao fundo do poço é porque já não tem onde mais descer. Então, quando você precisa pegar um impulso, o que você faz? Você vai lá embaixo e pula de novo. Exatamente. Você vem cheio de força, né? Mas você chegou ao fundo do poço. Aí vai construindo. E eu ainda falo que em relacionamento o fundo do poço tem porão. Né? Porque tem um lugarzinho mais para baixo que você pode chegar. Misericórdia! E aí, né? A partir desse aprender a conduzir aquele dano emocional e aprendendo, desenvolvendo habilidades e construindo um relacionamento conjugal maravilhoso, que é o relacionamento que eu tenho hoje, que eu construí, que nós construímos, eu e a minha esposa. A partir daí, eu tentei unir a minha história de vida e falei, eu vou fazer psicologia. Por que eu quero fazer psicologia? Eu me sinto grato, eu lembro que eu falei no princípio, eu sou grato por tudo que me acontece, em qualquer situação, em qualquer condição. E essa gratidão me faz querer retribuir a quem eu consiga retribuir, seja direto ou indiretamente. E nisso eu pensei, eu era um cara que ia viver às margens da sociedade, que só não tentou autoextermínio por medo da morte, e fui resgatado por auxílio de algumas pessoas. Por que não retribuir isso para a sociedade, seja ela de qual forma? E eu entrei na psicologia com aquela pegada de psicologia motivacional, motivar as pessoas a encarar os desafios, eu quero motivar. E aí eu fui entender que a psicologia, a questão da motivação, ela é muito assim subjetiva, sabe? A motivação, ela está dentro de nós mesmo, então... querer, né? É o querer, aí não adianta eu ficar pregando sobre motivação, não quer. E aí, um dia, conversando com uma professora, que ela é terapeuta de casal também, familiar, e a gente foi conversando, sabe quando vem aquele insight assim, eu falei... Você fala, eureka! Eu falei, olha, bacana, e comecei a conversar com ela. Eu só sei que quando eu cheguei em casa, eu tinha alguns arquivos correlatos ao tema, ao assunto de relacionamentos que ela havia me mandado. E aí eu comecei a ler aquilo, falei, gente do céu, que maravilha. E aí eu fui agregando tudo, falei, cada superação, cada processo meu descrito na literatura e como sair daquilo, eu vivi na prática. E falei, bacana, isso existe, né? Tem como conduzir isso. E eu sei como eu despertei isso em mim. Então, se eu de alguma forma, prática, né? se de alguma forma eu puder despertar isso em alguém, assim eu farei. E da melhor forma possível, que eu farei isso a partir de um conhecimento científico, que eu serei mais produtivo para essas pessoas ainda. E é isso que eu me proponho a fazer hoje. E aquele que você ajudar, ele ajude o próximo, né? A minha intenção é essa. O Silvio, Oi. Você falou aí sobre essas pessoas que te ajudaram. Eu vejo muito mais o lado espiritual, porque eu acredito nesse Deus, que ele é maravilhoso, e ele permite certas coisas na vida da gente, porque a gente só pode ajudar, a gente só pode transbordar, a gente só pode compartilhar aquilo que a gente vive. Então, se você passou por tudo isso, e que você hoje está aí de prontidão para ajudar também as pessoas, né? Então, você tem propriedade para falar sobre esse tema, porque você viveu na prática de fato e de verdade. E quando você fala também que você é grato, eu acho isso lindo e maravilhoso, porque
Eu, assim, um pouco parecido com a sua história, não sei na intimidade, mas assim, enfim, rompimento de relacionamento, que não foi nada legal. Eu, ao invés de focar na dor, porque eu acho que isso realmente pira a gente demais, tira a gente do prumo, e aí, se a gente focar muito na dor, você tende a ir para esse porão. Além de fazer esse mergulho, lá para o fundo, você ainda vai para uma outra camada ainda. Então, eu, né, digo, e não sei se pode ser útil para você que está nos assistindo, de você focar no aprendizado. Ei, o que isso tem para me ensinar? Né? E isso aí, esse aprendizado, agora você vai passar para outras pessoas e que outras pessoas vão passar para outras. Tem um conceito um dos conceitos central aí da terapia cognitivo-comportamental, não é a situação que me compromete, é como eu percebo e reajo a esta situação. E isso a gente tem que ir trabalhando de maneira consciente, só que isso não vem do dia para a noite, a gente vai aprendendo a lidar com esses desafios, né? E o aprender parte de quando você encara a dor e entende, de fato ela existe. Tem até uma frase do Buda: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Entretanto, a dor, ela vai te causar o sofrimento. Eu entendo que o sofrimento, ele não é tão opcional assim. Entretanto, a maneira com que você vai reagir a esse sofrimento, ela vai determinar no seu progresso. É a sua escolha também. É a sua escolha. E o tamanho da dor, né? Que quantidade de dor é essa que você vai dar para esse problema? Né? Então, é uma série de coisas. E como que é muito importante e fundamental, Ricardo, esse profissional para ajudar. Porque, assim, hoje a gente vê o casamento, ele está sendo jogado a toalha muito fácil, né? Muito fácil. Muito rápido. E eu, assim, eu entendi que o amor é uma escolha. Você escolhe amar. Diante da dificuldade, diante da adversidade, né, de pensamento ali, de casais, você escolhe. E as pessoas acho que não estão entendendo muito esse lado, e na primeira dificuldade, cada um vai pro seu lado. Aí que entra o psicólogo, né, de ajudar a ordenar essas ideias. Então, é até um paradoxo, né, que na realidade o psicólogo ali na terapia de casal, é o que normalmente o senso comum entende que o psicólogo vai salvar o casamento. O psicólogo, ele não salva o casamento, ele salva o indivíduo. Ele, na realidade, ele não salva o indivíduo. Ele auxilia o indivíduo a encontrar o que é melhor para ele. Para ele, exato. Entretanto, há de se ter na consciência de que, em se tratando de ser humano, não há absolutismo. Esse casal que estão em conflito, eles podem chegar no final de um tratamento, por exemplo, de um acompanhamento, e entenderem que o melhor para os dois é, de fato, a separação. Mas que isso seja feito de maneira consciente, sadia e amigável e que seja bom para os dois. Essa construção. Por isso que não há uma regra. Eu vou porque eu vou salvar o meu relacionamento. Parte do pressuposto de salvar o indivíduo. Próprio, exatamente. Entende? No mínimo, porque esses dois indivíduos... indivíduos... se for pior para ele ficar separado, vai ser melhor para ele. Eu só digo que essa rapidez é porque, tipo assim, a gente vai muito pela prática, né? O que é mais prático? Mais prático, tipo assim, a gente tá numa divergência, a gente tá brigando, não sei o que, é melhor separar. Mas se de repente, talvez tá faltando autoconhecimento. Isso é muito importante. Inclusive, recentemente eu publiquei um livro sobre ciúme. E fiz uma pesquisa, né? Uma pesquisa não científica. Eu gosto muito de ficar estudando o comportamento. Eu também gosto. Eu começo a fazer pesquisas sobre comportamentos e eu identifiquei numa breve pesquisa 4 elementos fundamentais para um relacionamento: cumplicidade, parceria, resiliência e tolerância. Os 4, eles são fundamentais. Fala devagar de novo aí, fala aí. Cumplicidade, parceria, resiliência e tolerância. E eu gosto de brincar com analogias. Eu fiz analogia aí às 4 estações do ano. Então, começa nas flores da primavera, vai construindo um relacionamento. Quando chega na tolerância, ali no inverno, se não houver a resiliência do outono, ela não vai se estabelecer, não haverá tolerância. Primavera. Para chegar até a primavera. Não volta a primavera, não volta.
Só que uma grande questão é que as pessoas, elas querem viver na primavera do relacionamento a vida inteira. E não há condições para isso. Não se sustenta. São duas ideias, são dois valores diferentes que estão se encontrando e se remodelando. A partir daí precisa ter cumplicidade inicial, parceria, resiliência e tolerância. Eu tenho que ser resiliente ao que a outra pessoa vem trazendo e eu tenho que ter a tolerância que a outra pessoa está fazendo. E são concessões, não é apenas um. O relacionamento a cumplicidade é importantíssimo. A cumplicidade é que vai trazendo essa questão de a outra pessoa traz os seus valores, eu trago os meus valores, a nossa cumplicidade, resiliência, parceria e a tolerância constrói esses valores do relacionamento. Porque uma das questões que mais causam conflitos no relacionamento não são nem as diferenças de valores. É como comunicar essas diferenças de valores aos parceiros. E essa é uma outra questão que eu gosto de falar muito, que para mim, um dos cernes aí dos conflitos em relacionamentos é a comunicação. É a falha na maneira de se comunicar. E isso gera muito atrito. Você está falando um ponto aí que também é super importante, Ricardo. A comunicação. Como que as guerras começam justamente por essa falta de comunicação, né? Cada um para um lado. Cada um, e de não entender também, de não entender a linguagem que o outro está comunicando. Exatamente. Esse entender essa comunicação, os conflitos começarem a partir de uma falha na comunicação. E, pasmem, a grande maioria dos conflitos, eles se dão pelo que foi dito no momento da discussão por algo tão pequeno, né? Eu falo tão pequeno, cada um tem seu linear. Entretanto, algo que aparentemente ou naturalmente naquele relacionamento, se houvesse uma comunicação assertiva, haveria condição de conversarem sobre aquela diferença e não gerar uma briga homérica por causa daquela diferença de opinião. E aí, quando você vai conversar com essas pessoas, no final, estão magoados um com o outro pelo que foi dito ali naquele período de tentativa de resolução. Que aqui o problema principal deixa de ser o problema, né? Ou nem foi um problema, né? Dependendo do ponto de vista. Então, é muito interessante. O ser humano é muito imediatista, né? Impulsivo. E é isso que, no meu entendimento, a gente precisa trabalhar um pouco. O contar até 10, ele é válido. Eu e a minha esposa, eu tenho o prazer de falar, nós nunca tivemos uma única discussão em 7 anos de relacionamento. Nunca tivemos uma única briga, mas tivemos várias opiniões divergentes. Entretanto, nós conversamos sobre cada uma delas. Eu não sou detentor absoluto da verdade, tampouco ela. Nós não impomos o nosso ponto de vista um para o outro. Nós conversamos e mesmo que ainda haja divergência nas opiniões, há uma coisa central, o respeito à percepção dela e ela o respeito à minha percepção. Porque o relacionamento, ele é construído nas diferenças todos os dias. Não é eu construir um relacionamento saudável, agora eu estou num relacionamento saudável, ponto. Não é. A vida é dinâmica. Ela muda conforme você é exposto ao meio em que vive e conforme você reage ao meio em que você está exposto. E aí a vida vai acontecendo. E vai acontecendo a partir das escolhas conscientes que você faz. E eu procuro fazer as minhas escolhas conscientes em todos os momentos da minha vida. Entretanto, sou ser humano. Há falhas. Mas pode equivocar. Há lapsos. Sim. Entende? Sim.
Silvio, Oi! esse assunto dá ainda uma novela, se a gente deixar, né? Dá. Mas assim, a gente precisa entrar aqui, eu preciso também que você fale um pouquinho do Silvio, escritor. Você falou aí do livro Ciúmes, é aquele livro lá? Tá aqui, Vamos mostrar aqui? Cuidado que eu Deixa faço bagunça, ó. Silvio Martins, Ciúmes entre mitos e verdades. Quer aprender a desenvolver habilidades de enfrentamentos? Uau! Mostra ele aqui. E aí, como é que aqui, foi Como que foi, Silvio? Assim, tem quanto tempo que você escreveu o livro? Já tem quanto tempo? Esse livro eu tenho ele publicado há mais ou menos uns 4 meses. Ah, ele tá recente. Ele é recente. Aham. É o seu primeiro? Publicado, sim. Aham. Eu já tenho outros 2 escritos, que eu quero dar mais uma encorpada tecnicamente nele. E estou escrevendo mais outros 2. Uau. Que na realidade um já está bem adiantado e o outro eu tive um insight essa semana. Que Aham. fala sobre autoestima. E esse livro, tem como comprá-lo? Quem está interessado, Quem como é que tiver faz? interessado pode me chamar pelo direct no Instagram lá. O frete é gratuito para todo o Brasil. E tem como comprá-lo pela Hotmart também, ele em e-book. A gente vai deixar, depois o Ricardo também coloca... Esse telefone aí. Só me chamar Coloca nesse telefone. na hora da produção, Aham. na hora da edição, ele coloca aí o livro. Então, quem tiver interessado pode entrar em contato com você, no Hotmart também. Hotmart também tá lá. O link tá na bio do meu Instagram. Tá o link direto de compra lá. E tá Silvio Martins, o seu Instagram? Silvio Martins _PS. A gente coloca também. E uma coisa que eu gosto muito, tá? Eu já vou falar sobre o livro, mas é uma coisa que eu gosto muito. Ser útil. Se entrar lá no meu Instagram e tiver a curiosidade, como você saiu de um relacionamento abusivo? A gente vai conversar. Eu não vou ensinar como sair de um relacionamento abusivo, porque não tem fórmula para isso. Mas você pode contar Eu essa vou te dar história de peças para você pensar, né? A gente vai conversar junto. Aham. Aí gratuitamente, tá? Eu não cobro por isso também, não. Então tô lá, ué. Não. Porque eu gosto de conversar sobre isso. Eu também gosto, Mas pode você falar. é voluntário? Hoje, sobre relacionamento, sim. Eu dou mentorias, aí tem uma mentoria que eu faço que é vendida à parte, não é o meu foco principal também, não, porque eu estou me empenhando muito em estudar a psicologia, em me tornar um excepcional psicólogo. Esse é o meu objetivo, em me tornar referência na psicoterapia familiar e de casal. Isso eu quero. E por isso eu venho estudando todos os dias. Eu até brinco que hoje o meu hobby é ler artigos científicos. Aí quero descansar de artigos científicos, vou ler livros de ficção. Então, assim, meu hobby hoje é leitura. E ouvir palestras. Então, normalmente, eu ouço palestras quando eu estou correndo, né? Eu corro de vez em quando 7 quilômetros, que eu gosto de correr. Hoje, no mínimo uma vez por semana, eu me proponho a correr. Então, eu vou ouvindo e aí tendo insights, que aí eu escrevo artigos, estou escrevendo um livro. Eu gosto de escrever. Vou publicar? Não sei. Não é meu intuito. Se vou publicar tudo, não. Mas eu escrevendo, eu estou aprendendo. Então, eu estou registrando aquilo ali. E esse livro veio de um insight que eu tive numa corrida, falando, porque alguém tinha me feito uma pergunta sobre ciúme. Mas essa questão do ciúme, isso é verdade ou mentira? E eu fui pensando, aquilo me incomodou. Eu falei, gente, verdade ou mentira? É verdade, mas peraí. Eu fui entender o que é mito, o que é verdade. E aí eu fui pesquisar um pouquinho, aí comecei a entender a questão do ciúme. E aí no livro eu trago desde a Idade Média, eu faço um paralelo do ciúme na Idade Média, Idade Moderna, e aí venho para a Idade Contemporânea. Mudou muito? Vamos ler o livro. Vamos ler o livro. Bom, bem, veja bem. O que mudou assim, bastante coisas, né? O que mudou foi a percepção a partir do ponto de você tomar decisões de maneira consciente. E nesse livro eu trago técnicas comprovadas cientificamente de como encarar esses desafios de maneira consciente. O ciúme todos nós temos. Todos nós temos ciúme. Agora, se é patológico ou não, aí vem a diferença, né? Então, eu trouxe 10 mitos sobre ciúme, o que é verdade nele, por que se configurou o mito e o que de verdade há nesse mito.
Daí eu trago técnicas de enfrentamento desse ciúme, que também serve para encarar a ansiedade. Então são técnicas similares, que elas são condizentes aí, tanto para o ciúme, tanto quanto para a ansiedade. Então por isso que eu coloquei isso nesse livro. Espero que quem leu e me deu feedback tem gostado, tem feito efeito. São sentimentos, o ciúmes, a inveja, o amor, o ódio. Todos nós temos. Não adianta falar, eu não sinto inveja. Mentira. Todos nós temos esse sentimento, né? Porque a gente consegue nos conter. Esses sentimentos, essas emoções, elas são inconscientes. Exatamente. Agora, a maneira com que você vai lidar com elas, elas têm que ser conscientes. Exatamente. São decisões, são escolhas. E a partir daí, a partir dos seus sentimentos, das suas emoções, o que você escolhe? Como você escolhe lidar com essas decisões? E aí que está a grande diferença, né? Até mesmo um tipo de inveja, uma inveja pode ser uma coisa boa, não pode? Exatamente. Você pode mirar numa pessoa, poxa, caralho, legal, eu vou fazer também, não é? Mas não é derrubar o outro para chegar onde você quer. Então, que aí parte da maneira consciente de você entender o que você vai fazer com as suas emoções. Isso aí. Olha, tem muito mais coisas que a gente gostaria de saber e tal, mas aí, ó, querendo mais informações, você vai entrar no Instagram, né, como ele já falou aqui, e se você tiver alguma Silvio dúvida... Martins, _ PSI. E tirar suas dúvidas e bater mais um papo com ele e tal. Temos a pergunta, a derradeira. A derradeira. Eu não respondo, não. Pergunta derradeira. Não? Tô brincando. A gente vai lá no seu podcast, se você não responder aqui agora. Oi. Então, Ricardo. O que é Deus para você? Deus é tudo. É toda a nossa essência. É o Criador, né? A partir de Deus é que nós existimos. É o que eu creio. É o que me rege. É o que me guia. É o que me mantém consciente nas minhas decisões, mesmo em busca da ciência para explicar as minhas decisões. Entretanto, o detentor, o Criador, da forma com que eu percebo aquilo que eu estudo, é o grande Criador, é Deus. Amém. E abraço? Quer mandar abraço pra quem? Vou mandar agora. Gente, um grande abraço a uma grande esposa que eu tenho, a maravilha de mulher que hoje me... Qual que é o nome dela? Mari. Minha doce, linda, amada Mari. Um beijo pra você. E não poderia de mandar um beijo também pra minha mãe e meu pai, que minha mãe é assim... Eles moram aqui ainda? Meus pais moram no interior. Como que é o nome deles? José Nicodemos, meu grande diamante, e minha mãe, minha preciosidade, Ana Marta, e todos os meus irmãos, né? Minha família é o centro da minha essência, e quem eu sou vem da minha família. Então, para todos da minha família, um grande beijo, meus amigos também, ó. Beijo pra vocês. Silvio, muito obrigada pela sua participação aqui. Se deixar, a gente fica aqui, né, discutindo, falando um monte de coisa, porque realmente assim, um poço de sabedoria, de vivência, de experiência, né? E para dizer para quem está nos assistindo que às vezes a pessoa fala, mas o que tudo isso aqui eu vou aplicar na minha vida? Bom, primeiro o seguinte, você e você mesmo, né? Eu mesmo e Irene. Então, você. Se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer nada bem. Principalmente tocar a sua empresa, empreender. Então, de repente, você está numa fase da sua empresa, mas individualmente você não está legal, não está bem, passando por problemas aí no casamento, no relacionamento, e isso aí não há cabeça que aguente, né? Se não conseguir se ajudar a si próprio, né? Não vai ajudar a ninguém, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa um equilíbrio, buscar um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, né? Se alguma tiver ali fora do eixo, não vai ficar legal. Então, o melhor é você manter esse equilíbrio. Então, para te dizer que você está passando por alguma dificuldade no relacionamento, então já sabe onde procurar, já sabe que você tem uma ajuda e que tem como sair do fundo do poço, sim, tem como você ganhar impulso e tocar a sua vida. E uma grande lição que você deixou pra gente aí, que a todo momento você se esforçou ao máximo, então não é pela condição, né? Não é porque nasceu pobre, tem que morrer pobre.
Então, assim, é você abraçar não mesmo. São castas não, né? Da Índia. Nasceu, podem morrer. Não. Se você quiser mudar a sua condição, tem como, né? Lógico. É você agarrar, ele deu aqui vários exemplos de todas as oportunidades que vieram às mãos dele, ele agarrou com força, com determinação para mudar, e eu me vejo muito, espelho muito isso e você, porque eu também, né? Eu quis mudar a minha vida, não quis aquela coisa do interior ali, muito não limitada. A condição, né? Não aceitei a condição. Então, eu sou muito grata, né? Na posição que eu cheguei hoje, de tudo que eu conquistei. Porque eu determinei que eu não queria aquela vida. Então, assim, grandes lições você deixa pra gente e a gente só tem que agradecer. Muito obrigado, Silvio. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito bem, vamos fechar aqui então falando da Notável Contabilidade, né, que é uma contabilidade consultiva, ou seja, ela entrega muito além do que você busca, do que você procura. Guias de impostos, encargos sociais, declarações para o governo, você vai encontrar todas essas informações na Notável Contabilidade, tá? Então você que está aí com dificuldade de precificação, a Notável vai te ajudar. Vem aí a mudança da reforma tributária, quais são esses impactos aí para o seu negócio, para a sua empresa, você que está querendo entrar, sair da condição de CLT, abrir o seu próprio negócio, mas tem essas questões burocráticas que você precisa colocar também diante, né, dos seus sonhos aí, do seu planejamento. Então liga lá na Notável Contabilidade, você vai falar com o Zain, 98884-7074. E assim a gente encerra então mais um PodClips, agradecendo a você e até o nosso próximo encontro. Até a próxima.